O intuito desse trabalho é apresentar o ASP.NET Framework, mostrando as suas vantagens e as desvantagens contra algumas linguagens concorrentes. E também, a estrutura e os aspectos da implementação serão mostrados na finalização do trabalho. Um framework é uma estrutura de suporte definida em que um outro projeto de software pode ser organizado e desenvolvido, quando se analisa o conceito no âmbito do desenvolvimento do software. Um framework pode incluir programas de suporte, bibliotecas de código, linguagens de scripts e outros softwares para poder ajudar a desenvolver e juntar diferentes componentes de um projeto de software. Os frameworks eles são projetados com o propósito de facilitar o desenvolvimento de software, habilitando os projetistas e programadores a gastarem mais tempo trabalhando as exigências do negócio do software do que com detalhes tediosos de baixo nível do sistema. E um bom framework ele vai apresentar as seguintes qualidades, generalidade, alterabilidade, extensibilidade, clareza, completude, simplicidade, fronteiras e os ganchos. Aqui vocês podem observar um gráfico das tecnologias usadas para desenvolvimento web. Como mais popular, nós temos o PHP, E o segundo mais popular que entra nessa lista é o ASP. ASP.NET Framework. O ASP.NET é uma estrutura de aplicativo da web de código aberto, open source, e que roda do lado do servidor. Ela é projetada para desenvolvimento web e possibilita produzir páginas da web dinâmicas. Ela estende do .NET Developer Platform com todas as ferramentas e bibliotecas feitas especificamente para aplicativos web, Ele foi desenvolvido pela Microsoft para permitir que os programadores criassem sites, aplicativos e serviços dinâmicos. E o lançamento ocorreu em janeiro de 2002 com a versão 1.0 do .NET Framework. É o sucessor da tecnologia Active Server Pages, ou ASP, da Microsoft. Ela é utilizada para desenvolver aplicativos web, web apps. Você desenvolve aí páginas baseadas em HTML5, CSS e JavaScript. E usa o C# para a lógica de servidor, o server-side. Cria também APIs. Você pode desenvolver RESTs para uma gama muito grande de clientes, incluindo aí browsers e também para dispositivos móveis. Ela pode ser utilizada em tempo real, bidirecional a comunicação entre o cliente e o servidor, e também pode ser utilizada para a criação de microserviços. Pode aí estar criando microserviços independentes e, por exemplo, roda até mesmo dentro de uma instância Docker. Ele foi criado dentro do Common Language Runtime, que é o CLR do .NET, como eu já falei lá atrás, e permite com isso que os programadores escrevam códigos ASP.NET usando qualquer linguagem .NET que for suportada. As ferramentas aí de desenvolvimento da linguagem .NET, como eu já disse, pode ser utilizado para vários tipos de aplicações. Então, a gente está focando aqui no framework ASP.NET, que é um framework web, mas existe a possibilidade aí de criar vários recursos. Você pode usar, como eu disse, qualquer linguagem da estrutura .NET, por exemplo, o C#, o F# e também o Visual Basic, Existem bibliotecas bases para trabalhar com strings, datas, input, output e arquivos e muito mais. E você também tem ferramentas, editores para Linux, Windows, Mac e Docker também. A estrutura de extensão do ASP.NET SOAP permite que os componentes do ASP.NET processem mensagens SOAP. E como foi dito, o ASP.NET estende ao .NET, você pode usar num ecossistema assim, limitado, num grande ecossistema de bibliotecas, de pacotes, todos eles criados para .NET. Então, existe essa interoperabilidade. E também você pode escrever suas próprias bibliotecas.
Com uma evolução vinda desde o ASP, o sucessor do ASP.NET é o ASP.NET Core, que é uma implementação do ASP.NET, como uma estrutura web modular, juntamente com outras estruturas como a Entity Framework, sendo essa uma ORM que faz a vinculação do mundo orientado a objetos com o mundo relacional. A nova plataforma usa a nova estrutura usa uma plataforma de compilador .NET, sendo essa de código aberto com o codinome Roslyn, sendo também multiplataforma. O ASP.NET MVC, o ASP.NET Web API e o ASP.NET Web Pages, sendo esse último uma plataforma que usa apenas páginas Razor, foram mesclados em um MVC 6 único. Trazendo as vantagens do ASP.NET Framework, podemos observar a performance. Por ser compilada e não interpretada, a performance é alta, pois ao compilar na primeira execução e em quando houver todas as modificações, é criado um arquivo parecido com o executável, que toda vez que precisar da execução do processo, e essa execução já foi pré-feita, já foi tudo que já deveria ter carregado, todas as coisas que deveriam já ter processadas já foram processadas e estão só esperando para serem executadas. A compatibilidade, por suas requisições serem processadas no servidor, há uma grande compatibilidade em vários navegadores. A segurança existe tanto no código-fonte quanto nos acessos feitos aos sites, aos blogs, ao que você criar utilizando o framework. E o suporte, por ser da Microsoft e por ser mantido pela Microsoft, ele possui um excelente suporte tanto da linguagem quanto do framework, quanto de todos os processos vinculados. E uma vantagem que temos é o custo financeiro, pois o ASP.NET ele executa em ISS, que é o servidor web da Microsoft, assim obrigando a licenciar caso você utilize os servidores Microsoft. E o melhor IDE, que é o Visual Studio, requer licença para desenvolvimento profissional, caso você for realizar esse desenvolvimento profissional. Algumas empresas que utilizam o ASP.NET Framework, aqui estamos apresentando algumas, pois tem outras, mas essas aqui a gente achou como as principais, sendo HCL, UPS, Dell, GoDaddy, GE Aviation, sendo General Electric, e Outback Steakhouse. E esse é o fim da apresentação teórica feita por Alberto Luiz, Maria Alice, Matheus Henrique e Winklet Felipe. A partir de agora, o Matheus Henrique irá fazer uma execução da parte prática e explicando cada parte do processo do MVC criado pelo grupo e que será apresentado a seguir. Pessoal, boa noite, eu sou o Matheus e vou apresentar o CRUD feito em ASP.NET, tá? Aqui nós temos então a opção cadastrar e nós vamos cadastrar uma pessoa. Se eu tentar cadastrar, a regra de negócio, né, não me permite deixar esses campos vazios, então eu já estou preenchendo todos adequadamente. Por quê? Porque se eu colocar aí dados inválidos, né, o campo não vai deixar o cadastro prosseguir, tá? Uma vez que eu cadastrei, eu posso editar o campo, então eu vou colocar aqui, por exemplo, de 10, tá? Mudei para 10 e ele cadastrou. E em seguida eu vou dar a deleção, mas eu vou mostrar que no banco já está funcional. Ele cadastrou e eu vou fazer a deleção. E aí o nosso CRUD já está totalmente funcional. Então, foi falado que nosso trabalho foi feito em ASP.NET MVC e DAO, né? DAO para manipular o banco de dados ali. Então, vou começar pela modelo pessoa, né? Que é a única que a gente criou aqui. E aí, eu tenho a entidade pessoa como um modelo, tá? E aí eu vou ter aí algumas regras que serão utilizadas para controle ali da regra de negócio. Então eu tenho um campo que pode ser requisitado, um limite de caractere e uma expressão regular para filtrar. Então aqui eu tenho que informar um campo CPF, eu tenho que contabilizar 14 dígitos ao todo, e aí eu tenho que validar também que ele tem que estar desse jeito aqui, tá? Essa máscara, tá?
Aí no caso eu vou ter o nome não pode ter número ou caractere, e ele também é requerido com um máximo de 50 caracteres, tá? Em seguida eu vou ter a idade entre 18 e 99 anos, controlada pela regex, né? E no máximo 2 dígitos ali, tá? 2 dígitos numéricos. Em seguida eu vou ter o e-mail, o tratamento do e-mail @domínio.com, e ele também é requerido, tá? Isso tudo aqui é para fazer o controle lá da View, para ela evitar de mandar coisa bagunçada para o meu banco de dados. E aí eu vou para o controller da pessoa, e aí eu tenho o index, né, da controller, que eu redireciono para a minha principal, tá? Eu tenho a recuperação da página de criação de pessoa, né, no exemplo aqui, no contexto. E aí eu tenho o post, né, o cara terminou lá, o cliente terminou de cadastrar, ele manda um submit, e aí o modelo dele vai ser validado. Se ele tiver certinho, eu instancio uma DAO da pessoa, né, pessoa DAO, e aí eu salvo a pessoa e em seguida eu solicito uma lista das pessoas, tá? Se der problema, né, se o modelo não for válido, eu mantenho os dados já preenchidos e retorno para a mesma view, para uma nova view, né, assim falando. A edição, quando o cliente solicita a edição, ele passa para mim um ID, e aí eu recupero em pessoa esse ID, né? Então, se tiver uma ocorrência lá no banco de dados, ele vai trazer para mim a pessoa para a view de edição. Aí, né, mesmo exemplo, a pessoa terminou de editar, ela me manda o objeto pessoa. Aí, se o modelo for válido, se a edição estiver dentro das regras de negócio, eu vou instanciar uma pessoa DAO, né, o nosso objeto manipulador de banco, e aí eu vou fazer a edição e vou chamar uma nova a lista com o objeto, as ocorrências ali atualizadas, tá? Se não tiver certinho o meu model state, né, se tiver com algum problema, eu retorno para a pessoa, né, eu retorno a view com os dados ali orientados a serem corrigidos, mantendo os dados, claro. E por fim eu tenho um delete, né, uma vez que eu tenho um delete, eu instancio uma pessoa DAO e mando a deleção, e em seguida eu peço uma atualização da lista. E por fim, obter todos, ele vai simplesmente solicitar o banco de dados através da DAO, da pessoa DAO, uma lista de pessoas, tá? E é isso. Aí, por fim, eu tenho a view, né? Que eu tenho o gerador do HTML, né? O resultado final para a pessoa, que ela é tipada. Então eu passo o tipo e aqui é tudo tratado, né? Todo o tratamento aqui está em base do modelo lá criado, que é a pessoa, tá? Tem o edit, que é a mesma coisa. Ele vai fazer a edição, ele recupera uma pessoa. Vou trabalhar com model, né? Então um exemplo aqui desse helper, ó, helper editor for, eu estou utilizando lá do modelo, né, que eu recebo. Então ele sabe que esse model tem os atributos de pessoa, tá? Faço aí o save, né? E ele vai fazer todo o processo, a comunicação com a minha controller ali pessoa. E aí eu tenho essa lista também, que é a lista de obter todos. Eu passo por ele uma lista, executo, né, e através de um for each, a iteração dele, e imprimo todas as pessoas. Aqui é interessante que eu uso esse helper HTML Action Link, que ela aparece na interface como editar, mas ela manda para a ação edit do controlador. E ao mesmo tempo eu falo que o ID lá do controlador, ele é o ID que é recuperado com cada ocorrência na pesquisa. Então cada linha tem um ID, então se eu quiser editar aquela linha, eu edito esse ID. Se eu quiser deletar aquela linha, eu deleto aquele ID, tá? E por fim, vou mostrar a nossa classe DAO aqui, que ela herda de conexão, onde que tem as propriedades aí do banco de dados, as propriedades bem genéricas, e aqui na pessoa DAO tem as operações básicas de salvar, editar, deletar, buscar uma pessoa, uma ocorrência, e a lista, né, que tem que ser iterada aí e armazenada em uma lista de pessoa e retornada.
Bom, é isso e obrigado.